Ministros da Santidade, na direção do ministro Fábio dos Santos. Fique ligado, Deus tem um milagre para sua vida. Pessoas, Deus não tem crise de identidade. Deus continua sendo Deus perfeito, imutável, imarcessível, onipresente, onisciente, onipotente, digno de toda a glória e louvor, é o nosso Pai, é o nosso Deus. Mas alguns cristãos têm enfrentado uma crise de identidade muito grande. E isso é resultado do mundo relativista em que vivemos. Pastor, o que o senhor está falando com isso? Nós vivemos em um mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, tudo é certo desde que você ache que é certo. E essa filosofia está confundindo a cabeça de muitas pessoas. E as pessoas não estão sabendo mais o que e a quem seguir. Segue o que passa na mídia, outra segue uma religião, outra segue alguém que você gosta, e nisso mistura com a palavra de Deus, e nisso vira uma salada mista e as pessoas começam a se perder. E o único caminho, abaixa pouco o fundo, o único caminho que vai nos dar vitória, irmãos, é estar firmado em algo imutável, que é Deus, que é a sua palavra. Os anos passam, as pessoas, não, isso era errado, agora é certo, aceita isso, legaliza aquilo. Não, a palavra de Deus, ela é imutável. Se você quer ser feliz e sair da crise de identidade que a igreja brasileira está vivendo, fique com a palavra. E saiba que o que ela diz que é certo, e o que ela diz que é errado. Amém? Então você vai abrir aí a sua Bíblia em Malaquias, o profeta, último livro do Antigo Testamento. Tem gente que pensa que Malaquias só serve para falar a respeito da hora do dízimo e das ofertas, né? Há quem pense que só existe o versículo 10 e o capítulo 3. Mas aqui há uma reclamação do próprio Deus com a forma que o seu povo estava se relacionando com Ele. E nós leremos alguns versículos, todos eles no capítulo 1. E eu já queria que a igreja ficasse em atenção. As irmãs pediram permissão para trabalharem com as crianças, né? Mas eu creio que futuramente nós vamos estar se organizando melhor para não ter que fazer isso na hora do culto. Mas as crianças vão ter oportunidade no fim da reunião. Então eu permiti que todas elas fossem para lá no momento da palavra, até elas se organizarem melhor. E você de pé vai ler comigo. Nós leremos como base o versículo 9, amém? Para ter um texto áureo, mas nós vamos meditar em outros versículos aqui. Mas eu quero ler o versículo 9, porque eu quero chamar atenção para o que está escrito aqui, para que isso aconteça nos nossos dias. Aqueles que encontraram, digam graças a Deus. Diz assim o texto: agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas a igreja vai repetir somente a parte A
do versículo 9, que diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus e Ele terá piedade de nós. Amém? Eu vou contar até 3 e você vai falar em voz alta. Se você é pentecostal, se você tem o Espírito Santo aí, você vai dar um brado nessa leitura. Se não, se está afastado da fé, é frequentador de igreja, você pode falar bem baixinho, amém? Mas se é crente, você vai abrir a tua boca agora. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Graças a Deus, amém? Com a Bíblia aí na sua mão, ainda de pé, abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos nesta noite. Pai, te peço a unção que estava comigo quando o Senhor me deu esse texto, para que a tua palavra seja entendida, praticada e o seu nome seja glorificado. Acampa os teus anjos aqui, capacita-me como pregoeiro do Evangelho e abençoa toda esta casa em nome de Jesus. E aqueles que estão batizados no Espírito Santo, falem em línguas estranhas, e quem não é, dá grito de glória, porque Deus ainda batiza, amém? Se assente no seu lugar, desse mesmo jeito, adorando ao Senhor. Graças a Deus. Estou vendo ali um irmão com a barba parecida a minha assim, né, para não me deixar sozinho, irmão Dourado, que está aí conosco. Deus abençoe, prazer rever, amém? Deus abençoe o senhor, sua família, em nome de Jesus. Igreja, eu estava falando da crise de identidade mediante o relativismo que vivemos. Agora, tudo que agrada o meu ego é certo. Eu posso ser crente na igreja, falando do amor de Deus, e eu posso prostituir, ser sensual do lado de fora e dizer que eu sou de Cristo, e daí para outras coisas mais. Isso tem causado uma queda, um esfriamento e muitas consequências ruins no povo de Deus. Queridos, a palavra de Deus é a nossa rocha. Não existe várias verdades, não existe o evangelho que eu quero, que eu gosto. Existe um evangelho, uma verdade chamada Jesus, e todo aquele que se firmar nela vai ter paz e alegria de Deus, para viver nesta terra a qual nós vemos os sinais apocalípticos, os cumprimentos rumo ao fim. Mas eu quero ressaltar que a alegria, ela vem de Deus e ela é diferente de felicidade, porque muitas pessoas estão buscando a felicidade. A felicidade, ela é passageira, a alegria é eterna. A felicidade, ela é resultado de quando você está bem de saúde, quando você tem dinheiro na conta, quando você está com a pessoa que você ama. Ela está relacionada a coisas que você recebe neste mundo passageiro. E outrora, essas coisas se perdendo, você perde a felicidade. Agora, a alegria não. O ambiente não pode mudar a alegria de um cristão. Esteja você abençoado em um momento de vitória, um momento de crise e de luta, a alegria estará em você, porque ela vem de Deus e ela é a nossa força, amém? E falando sobre essas coisas, é óbvio que nós vamos entrar no contexto do nosso relacionamento com Deus, que está sendo prejudicado. Nós temos um exemplo muito grande aqui na história de Israel, a respeito daquilo que a gente não deve cometer para com Deus em nosso relacionamento. Podemos dividir aqui duas classes, Israel e igreja. Israel tinha uma aliança com o Pai, com Deus, a qual eles não honraram. E o que acontece? Jesus veio trazendo agora uma aliança para outros povos, para as nações, para aqueles que antes não tinham a oportunidade que Israel teve. Nós somos igreja, nós temos um relacionamento com Deus, assim como Israel teve nos períodos ou no período do Antigo Testamento.
O contexto do profeta Malaquias vai mostrar um tempo em que Israel está em uma crise financeira, está em um momento difícil de restauração. Nós sabemos que este povo havia passado pelo cativeiro e, voltando para a sua terra, não tinham recursos suficientes para restaurar a glória que havia no templo feito por Salomão. Sabemos que o templo feito nos dias de Zorobabel era um templo simples, era um templo comum, e demorou-se muito para completá-lo. E os antigos que viram outro templo, quando olhavam o templo de Zorobabel, diziam: ah, esse aí não se compara, não chega nem aos pés do templo de Salomão que nós vimos. Mas a geração nova, que nascera no cativeiro, quando vira o templo, mesmo simplesinho, mesmo comum, eles se alegraram. E nesta alegria, como eu falei, que não vem de ambiente exterior, vem de Deus, eles recebem a profecia de que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Não se espante, porque o que o profeta estava falando nesse versículo não tem nada a ver com o que a gente ouve nos nossos congressos. Não tem nada a ver com Deus mudar a sua vida, te tirar do pior e colocar no melhor. Não tem nada a ver. O profeta estava falando de algo muito importante. Ele estava dizendo que outrora, no templo de Salomão, a arca era de madeira, revestida de ouro, como símbolo da presença de Deus. Mas no templo de Zorobabel, se você for estudar a história, não tinha arca. A arca objeto, que fora confeccionada no tabernáculo na época de Moisés, no povo do deserto, e veio os acompanhando até a terra prometida, não havia no templo de Zorobabel. E isso não era por causa da pobreza, mas era um propósito de Deus, porque quando o profeta disse que a glória da segunda casa seria maior, ele estava dizendo: olha, vocês tinham a presença de Deus tipificada em objeto no templo de Salomão, mas agora nesse templo de Zorobabel, a arca virá em pessoa adorar a Deus junto com os homens. A glória da segunda casa é Jesus, o Filho de Deus, estando em meio ao seu povo. Era isso que o profeta estava dizendo. A arca objeto não curava enfermo, não ressuscitava morto, mas a arca viva, aonde andava, a história da Bíblia vai nos dizer que ele curava os enfermos, dava vista aos cegos, ressuscitava os mortos, limpava os leprosos e anunciava a todos o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Mas vamos para a palavra. O profeta Malaquias, que está num contexto difícil, está no versículo 9 pedindo para que o povo suplicasse o favor de Deus e tivesse piedade deles. E por que isso? Porque se você for olhar comigo, o versículo de número 1 está dizendo assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Versículo 2 está dizendo: eu vos amei, diz o Senhor Jeová. Mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Diga glória a Deus. Hoje é um culto de ensinamento. Deus está dizendo que amou aquele povo, mas eles estão perguntando: em que o Senhor nos amou? Em que? Como epígrafe da minha Bíblia está escrito: a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Olha só, Deus vai dizer através do profeta que amou o seu povo, e vai dizer bem claro que escolheu Jacó em lugar de Esaú.
Diga assim: Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Sabe o que isso significa? Esaú era o candidato, Esaú era o melhor, Esaú era o herdeiro legítimo, Esaú era o primogênito, Esaú era homem de verdade, Esaú era aquele que todas as coisas indicavam, ele merece ser escolhido por Deus. Agora quem é Jacó? Jacó não era o favorito, Jacó não era o melhor, Jacó não era forte, Jacó não tinha nada que agradasse o Senhor, mas Deus falou: eu amei a Jacó. Se você tem o Espírito Santo, você já entendeu que Deus está falando com você. Com todo respeito, você não presta, você não vale nada. Tem muita gente melhor do que você. Se Deus fosse olhar nesses critérios, você nunca seria amado por Deus. Ninguém aqui. Mas Deus te escolheu. Olha, a crise de identidade gera ingratidão. Todo cristão ingrato, ele não sabe a sua identidade. Ele não sabe da onde ele saiu. Ele não sabe quem foi que tirou ele da desgraça que ele vivia. Se você tem um poucochinho de coisa, não é porque você merece, é porque Deus tirou de quem era melhor, de quem podia mais e te deu. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele fez assim, e quem é que vai reclamar com Deus? E qual é a prova que Deus amou a Jacó? Está no texto, Ele o escolheu. Trazendo para a igreja, nós não podemos em nenhum momento, Bispa Vânia, por causa de adversidade, de frustrações, de nada, dizer que Jesus não nos ama. Porque a maior prova do amor de Deus é a escolha. O que é escolha? Está vendo esse tanto de cadeira aí? Sim ou não? Tem um monte de cadeira igual, não tem? Mas Deus vai olhando cadeira por cadeira. Tem muitas. Ele analisa, mas ele diz assim: eu quero esta. Isso é escolher. Tem milhares de pessoas nesse mundo, e a Bíblia vai dizer: muitos são, mas poucos. Porque escolher significa ser amado de uma forma especial. Então Israel está reclamando de uma forma totalmente equivocada. Como é que Israel vai acusar a Deus de não amá-lo, sendo que o fato de eles terem sido escolhidos já é a prova do amor? Porque quando Deus escolhe, o contexto vai dizer: você se torna propriedade dele, ele te supre, ele te guarda, ele te livra dos teus inimigos que são maiores que você. Ele vai dizer: Edom, que a descendência de Esaú, que era por direito para ter sido escolhido, lutou todos esses anos para te destruir. E vocês sendo pequeno, Jacó sendo pequeno, vocês ainda estão vivos.
Você acha que se fosse por Edom, vocês estariam vivos? Se estão é porque eu vos amei. Você acha que eles não lutam para ter a bênção que vocês têm? Mas sabe o que eu proferi para Edom? Para com eles eu estou irado para sempre. Edom, Deus, uma bênção, não, irado para sempre. Jacó, uma bênção, não, 2, 3, 5, quantas você quer? Agora olha a crise de identidade, o que ela leva? A infidelidade. Versículo de número 6. Deus está dizendo através do profeta: o filho honrará o pai, e o servo ao seu Senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? Pense comigo, Deus está se relacionando com o seu povo. Então, ele fala algo óbvio para o povo, que o filho tem que honrar o pai e o servo é o seu senhor, porque implicitamente o povo vai concordar. Claro, o filho tem que honrar o pai e o servo é o seu senhor. É isso aí, povo. Povo, é Deus, isso aí, o Senhor está correto. Mas agora Deus vem com a pergunta. E por isso ele diz: e se eu sou seu pai, cadê a minha honra então? Vocês que disseram que está correto. Então cadê a minha honra como pai? E cadê o temor do meu nome como Senhor de vocês? Você vai abrir comigo João 14. Nós estamos precisando de aprender, porque estamos errando. A gente pensa que ser crente está relacionado ao jeito que a gente se comporta no culto. Pensa que ser crente, por exemplo, se a igreja aqui é pentecostal, se eu pular muito e gritar, todo mundo vai ver que eu sou 10. Se o culto sair quebrando tudo, é porque Deus estava lá. Se o culto não quebrar tudo, Deus não estava lá. Primeira coisa, querido, emoções são passageiras. Conhecimento é eterno. Então não julgue se Deus está ou não num lugar ou num culto por emoções. Porque você já pecou com uma coisa aí, contra a onipresença de Deus. Então crente que fala, Deus não estava na igreja, não conhece nem a Bíblia. Então porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, está em todos os lugares. Até no inferno Deus está, através da sua justiça. Então, quando a gente aprende, a gente vence a crise de identidade, que está levando muitos, Bispa Vânia, a dar uma falsa adoração a Deus. João 14, 13, quem encontrou, dá glória a Deus. Meu objetivo é ser fiel ao que Deus mandou, não é agradar ninguém. João 14, 13, olha o que está escrito: em tudo quanto pedirdes,
em meu nome, isso é Jesus dizendo, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para aqueles que são filhos de Deus, Jesus está dizendo, o que você pedir em meu nome, está entendendo? O que você pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, o Pai se agradou do sacrifício do seu Filho, e eles tinham um acordo. Jesus cumpriu o acordo, aí o Pai disse, olha, tudo que você me pedir eu dou. O que o Pai falou para o Filho, o que você quiser, eu dou. Aí Jesus gostou da gente, escolheu a gente, amou a igreja. Aí quando você que é a igreja precisa de uma coisa e vai falar com Jesus, Jesus é herdeiro, quem é dono é o Pai. Aí você fala com Jesus, Jesus, eu estou precisando de uma quantia, eu estou precisando de uma intervenção na minha saúde, eu estou precisando que o Senhor me dê mais unção, estou precisando que o Senhor liberte alguém da minha casa, me ajude naquilo, aquilo outro. Aí Jesus, que é intercessor por natureza, chega ao Pai e fala, Pai, tem como dar isso para fulana? O Pai, Ele não vai olhar se você merece ou não. Ele vai dizer assim, se você está pedindo, eu dou. Esse é o Pai. O que nós podemos receber em Cristo Jesus do Pai. Agora você vai ver comigo, no Novo Testamento ainda, Lucas 11:11. Volta aí um livro. Lucas 11:11. Eu estou falando de um relacionamento entre pai e filho. O relacionamento que deveria haver entre Deus e Israel e o relacionamento que tem que haver entre Deus e nós, igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lucas 11:11. Olha que lindo. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Interrogação. Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Vamos para o 12. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olhe para cá. É óbvio que não. Jesus está falando a respeito de algumas das características do Pai para os seus discípulos, para o povo, para que eles entendessem quem é Deus, com quem eles estão se relacionando. Então Jesus está mostrando que o povo está se relacionando com alguém fiel, com alguém que supre necessidades, com alguém que ama, que cuida, que tem a característica de um bom pai. Ele diz, se os homens que são maus sabem dar boas coisas, quanto mais Deus. Então ele está mostrando a bondade de Deus. Diga assim, Deus é bom pai. Agora olha para alguém do seu lado e pergunta, e você é bom filho? Vamos para o texto.
Agora vai vir, eu quero aqui falar sobre uma classe que também Deus estava se desagradando, dos sacerdotes, líderes religiosos. Mas hoje, diante da aliança do Novo Testamento, aquele que administra o seu lar também é um sacerdote, porque a igreja começa em casa. Eu sei que o contexto vai trazer para os líderes do templo, mas também se aplica a quem administra o seu lar. Versículo ainda de número 6, a parte B. Eu falei ali da honra, do temor. Aí ele diz aqui: diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E até os sacerdotes perguntavam: em que estamos desprezando o teu nome? Versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8: porque quando trazes animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Olhe para cá. Deus está criticando a atitude do povo e da sua liderança. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, onde está a honra de Deus como pai, como bom pai? Onde está o temor a Deus como Senhor? Essa é a pergunta para Israel, e essa é a pergunta para a igreja hoje. Porque se Deus é pai, amém, mas Ele também é Senhor. Porque tem gente que só quer Jesus como Salvador. Ou seja, não, o Senhor me salva do inferno, mas deixa eu viver do jeito que eu gosto. Não, não tem gente aqui assim não, você não conhece ninguém desse jeito, desconcertado. Não é? Isso aqui é só na Bíblia que está mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, bem claramente, é primeiro Senhor. Porque sem aceitar o senhorio de Deus, não entra a salvação. Por isso, em primeiro Ele é Senhor, depois Ele é Salvador. Ou seja, só salvo quem me aceita como Senhor. Pode dar glória, irmão, pode dar glória. Você não depende da minha eloquência para glorificar a Deus, porque até eu fico triste. Porque se eu souber que o povo está dando glória porque eu estou levando o culto a uma emoção maior, eu percebo que o povo está distante de Deus, está sendo levado pela minha motivação. Mas quando a palavra de Deus, que é uma só, é pregada, a adoração deve ser espontânea, porque Deus está falando. Aprenda isso, IPMA. Eu percebo isso muitas vezes, eles vêm na nossa empolgação, bispo. Mas isso não é saudável. Porque o Deus que usa o bispo e a bispa também usa o Eliane, usa o Gabriel, usa o João, usa você. E eu estou pregando tranquilamente esses dias. Porque eu estou aprendendo muitas coisas. Então olha só, o que é honrar? Deus está pedindo honra dos seus filhos. O que é honrar? Às vezes você está aqui e fala sinceramente: bispo, eu não sei nem o que significa honrar. Por isso você está aqui, para aprender. Honrar no sentido bíblico vai significar cultuar no sentido bíblico, desse contexto, amém? Em vários contextos, contexto literal, secular, religioso e de outras formas, mas o contexto bíblico aqui é cultuar. Diga cultuar, não, diga alto, cultuar, diga adorar, diga respeitar,
e essa você não precisa repetir, que é fazer com que alguém receba privilégio e distinção dentre os demais. Deus quer ser respeitado, cultuado, adorado. Ele quer ser distinto dos demais, quer ser privilegiado em relação a tudo, porque Deus não tem concorrente. Tem muita gente pregando e cantando, Deus está em primeiro. Cuidado com essa heresia. Deus não está em primeiro. Deus é único. Único. Sacerdote sem par. E ele vai falar do temor, que é o respeito e reverência praticada. O que está acontecendo? O povo não está honrando nem temendo, não está praticando o que deveria. Ainda que frequentassem o templo, não estava obedecendo como deveria. Aonde? É aqui que eu quero chegar. Aonde? Por incrível que pareça, a área a qual Deus está mais irritado é a parte no relacionamento financeiro. E essa palavra é revelada para o Brasil. Essa palavra é revelada para você. Porque eu sou pastor de igreja, eu oro por este lugar e Deus me fala que tem pessoas aqui há anos que não estão honrando e nem temendo a Deus nas suas finanças. Pastor vai falar de dízimo e oferta agora de novo, já teve, não estou falando da Bíblia, estou falando de relacionamento. Se você não gostar, rasga essa página, tá? Aí se o outro domingo não gostar, rasga a outra. Aí quando vier só a capa, você vai logo para o inferno. Que tem esse negócio, vai falar de, oi meu, está na Bíblia, eu vou falar de quê? Alice no País das Maravilhas? Resultado de muitas desgraças e demônios agindo na vida de pessoas. E aqui no Brasil, tem uma potestade que infiltra na cabeça de alguns crentes, que são contra o posicionamento de honrar a Deus com suas finanças. Aí Deus, eu e a bispa, estamos fora dessa lista, sabe por quê? Porque Deus vai falar com os sacerdotes. Vai dizer, vocês também estão desconcertados. É o sacerdote, nós? Por quê? Porque o povo vem com o resto e vocês aceitam. O povo vem com o resto e vocês não falam nada. Então o que o Senhor quer? Quando eles vierem com o resto e botar aqui, joga na cara deles. Porque eu não quero o resto. No meu relacionamento com você, aonde você vai ver? Eu te dando o resto. Agora, sacerdotes estão dando pão imundo. E sabe qual é? E Deus ficava mais indignado? Que quando viu o pão imundo, ele dizia, a mesa do Senhor é desprezível mesmo, ou seja, é isso que eles dão mesmo. Ainda levantava para o céu e abençoava. Porque quando o sacerdote apresenta algo a Deus, isso é uma autoridade que ele tem, de determinar sobre alguém uma sentença mediante uma oferta. Aí Deus fala, como é que ele libera uma bênção para quem não está sendo bom filho para comigo? Para quem perdeu o temor e não me honra.
Você está no contexto comigo. Ele vai perguntar, no versículo último lido, que é o 8, ele pergunta: dá para o teu príncipe, ou seja, dá para o teu amigo, para alguém, eles vão aceitar isso que você está dando? Querido, quando você for honrar a Deus, pode ser bazar, pode ser cesta básica, pode ser dízimo e oferta, a primeira coisa, olha e pergunta para você mesmo, se você está contente com isso. Deus está dizendo, nem o homem que é homem vai aceitar isso. E eu, Deus, tenho que aceitar? Irmão, isso estava acontecendo em Israel. O problema é antigo. A bispa faz o voto aqui, tinha voto naquela época. Aí você pode dar o de 300, você espera baixar para 50. Você está entendendo que Deus se relaciona e vê? E Ele levanta o profeta para denunciar, por causa disso, que muitos acham que não tem nada a ver. Israel estava vivendo um declínio familiar, financeiro, na área da saúde, espiritual, debaixo da mão dos inimigos, por causa da avareza, por causa de não respeitar um princípio da visão de Deus. Quando você quer alguma coisa, você quer o melhor. A gente quer o melhor, mas para Deus a gente quer dar o pior. E ainda levanta a mão para adorar, achando que Deus não vê, mas está dizendo, eu vejo. Aí o que acontece? Deus usa os profetas, fala que vai mudar a vida de gente, que vai prosperar, vai abrir porta de emprego, a IPMA vai crescer. Aí você acha que isso não está relacionado à tua oferta? A tua fidelidade financeira? Olha só, Bíblia, vamos ler. Olha o que está dizendo no versículo 10. Na parte B, depois da pergunta, que ele diz, quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Aí olha o que ele vai dizer, eu não tenho prazer em vós. Isso aqui é Deus. Ouvir isso aqui, irmão, para quem é crente, não é brinquedo não. Imagina você todo fervor, consagrou a tua vida, ai Deus me dá uma palavra, e quando Deus fala, eu não tenho prazer em você. O que está dizendo? Que todas as pessoas que têm esse comportamento, Deus não tem prazer nessas pessoas. Está dizendo, você é um causador de desgosto à minha pessoa. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Deus não estava aceitando, o povo vinha na hora, quem dá com alegria lá no céu, brilhará. E Deus, estou aceitando isso. Versículo 11, mas desde o nascente, aí olha o que Deus faz, que eu já estou encaminhando para o fim da mensagem. Olha o que Deus vai fazer. Você acha que Deus deixa isso barato, Bispa Vânia? O descaso. Deus pega o caboclo, livra da morte, liberta, salva, faz ele descer as águas, dá dom a ele, abençoa ele, dá casamento, dá carro, dá tudo, e ele faz isso. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Tem gente que se escandaliza com
com balançar das figueiras nas igrejas. Diz, a igreja estava cheia. Cadê fulano? Cadê ciclano? Tem uma coisa errada, tem não. Está certinho. Está certo. Porque o texto vai dizer, Israel tinha muitas nações melhores. Escolhi vocês. Amei vocês, para vocês pagarem desse jeito. É isso que vocês estão pagando? Vai se arrepender não? Pentecostal. Malaquias! Malaquias! Pois não, Senhor. Abre a boca aí que eu vou te usar. O Espírito. Abre a boca, Malaquias, que eu vi algo lindo. Aí o versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, está falando de norte a sul, do oriente ao ocidente, o meu nome, ai, show de calavaçai, será grande entre as nações. O meu nome e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura. Já deu para entender o que ele está dizendo aqui. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Quer me honrar na oferta não, né? Está fechando a mão, né, povo? Pois deixa eu falar, Israel, fica só vendo. Já estou apaixonado por outro povo. E você conhece a história. Jesus veio, salvação, relacionamento íntimo com o Pai, só para Israel. Quando Jesus chega, Israel, profecia de Malaquias vai se cumprir. Jesus, ó Israel, beijo para vocês, ó. Tchau. O que é isso? Acabou. Deus cansou da ingratidão de vocês. Ah é? E o que é? Vocês vão me crucificar? Vocês sempre estavam odiando Deus mesmo? Vou para a cruz, mas na cruz, quando o meu sangue for derramado, eu vou abrir o portal dos céus para outros povos me adorarem. E aquilo que vocês não querem dar, passa 1 ano, 2 anos e fecha a mão. Vai ter gente que vai dar melhor do que você. Vai ter gente que vai dar mais do que você. Tem gente que vai me dar oferta pura. Oh, eu te adoro, Jesus. O Novo Testamento vai dizer que quando a igreja se levanta, entra o espírito de ciúmes em Israel. Assim como quando Deus levantou Davi, automaticamente o Espírito de Deus saiu de Saul, entrou em Davi, e um espírito de ciúme entrou em Saul. Perdeu a paz, perdeu o melhor, e a vida dele era uma tormenta, porque Deus fazia ciúme. Quando Davi chegava da peleja, todo mundo gritava: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul chegava, todo mundo: dá licença, Saul, só um momento, Davi está ali, deixa eu tirar uma selfie com ele. Saul só: perdi. Saul, perdi. Assim como Deus fez em relação a Saul para com Davi, Deus fez com Israel para com a igreja. Paulo vai dizer:
que nós somos zambujeiro, que Deus pegou a oliveira, não, azeitona, azeite, árvore de qualidade, tirou assim, ó, arrancou pela raiz. Israel perdeu a comunhão com Deus. Aí Deus pega o zambujeiro, quase que um pedaço de mato, e põe no lugar. Eu vou regar você, eu vou paparicar você. Tem gente que era para ter dado glória igual a bispa. Eu vou beijar você, eu vou usar você, eu vou prosperar você, eu vou bengar você. Isso é muito forte. Deus está falando de glória entre as nações. E o que Ele diz aqui, não tem como eu manifestar minha glória sem honra financeira. Aí perguntar por que a glória não desce? Avareza. Por que não rompe, não cresce? Avareza, ingratidão para com Deus, maus filhos. Aí você acha que Deus fica nesse negócio o resto da vida? Procura alguém que queira honrar Ele. Culto em sinagoga, meu irmão, é mais gelado do que... Porque ele só tem a letra. O pai dele saiu de lá. Ó, brigados. O negócio está com a igreja agora. Aí Israel vê a igreja crescendo e tal de Jesus é adorado, Yeshua. Que esse povo falando Yeshua na nossa língua? Quem são eles? De onde eles conhecem esse tal de Yeshua? Ah, o Yeshua, que vocês não deram valor, saiu daí, agora está com eles. Por isso que eles cantam Yeshua. Aí na sinagoga não tem essa unção, não cai glória, eles ficam lá furiosos. Aí começa a pedir Messias, vem o Messias já veio. Não quiseram. E Deus me mandou dizer isso aqui, pessoalmente para você. Se você não honrar Deus, Deus vai escolher outro. Eu vim aqui como profeta. Bispo e bispo vai ficar se matando, brincando de ser crente aqui não. Plantando visão, sonho de Deus, e você fingindo que é e não é. Deus falou, quem não se aprumar e entrar na visão, escandaliza não, quando a porta fechar, você voltar a parar lá naquela boca de fumo que você vivia, quando você voltar àquela miséria, aquele espírito de perturbação tomar sua vida. Não se espante, você sabe o que está acontecendo. Deus me amou, me abençoou e eu não honrei Ele. Espírito de profecia está aqui. Sua vida está aberta diante do altar de Deus. Tem gente que tem anos que está aqui e ainda não levou a sério o que Deus quer com você. E sabe o que Deus está dizendo? Leva hoje. Foi o versículo 9, eu estou terminando aqui. Ó, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade. Isso já aconteceu com alguns. Deus não quer que aconteça com ninguém, porque Deus amou, mas Ele não suporta ingratidão, infidelidade. E não tem ninguém receber igual aquela música, a dupla honra. Irmão, se você não é fiel à visão de Deus, se você não é fiel ao seu líder, não existe honra para você. Eu estava estudando, é sério, só existe
maldição. Eu estava estudando honra na Bíblia. Pasme! Tudo que eu estudei sobre honra está ligado a você abençoar o seu líder. Eu não achei na Bíblia honra desligado dessa posição, Bia. Todas as palavras sobre honra está dizendo, só recebe honra quem honra e se submete ao seu líder eclesiástico. Então o negócio está estreito. Nós estamos profetizando bênção. Se o povo não honrar, não vem a bênção. Porque Deus falou. Sacerdotes, vocês estão errados, vocês estão aceitando, eles estão fazendo avacalhação e vocês ainda estão recebendo. Corta. Não quero esmola. A partir de hoje, ou dá o melhor, ou não dá. Porque se tu der resto e não der, vai ser a mesma coisa. Se você vem para a igreja, faz campanha, mas não tem fidelidade financeira, você perdeu o seu tempo. O profeta falou, sabe por que a minha glória vai ser grande nas nações? Porque as nações vão me honrar. Vão ofertar com amor. Vão abençoar com amor. Então, o meu nome vai ser grande. Tanto nos recursos que a obra pode ter para o nome ser espalhado, como pelo que ele vai fazer na vida de quem for fiel. Porque quando você é fiel, Deus abençoa a sua vida e o nome dele é glorificado, porque você vai contar testemunho de vitória. Crente infiel fica aí, só murmurando. E a murmuração, você acha que ela para no altar? Ela sobe para Deus. Deus viu muita murmuração aqui, ainda tem muita murmuração, bispo. Tá? Tem gente que não é não, é grupos de pessoas que quando Deus quer ser honrado, quando Deus quer que você dê algo, começam as murmurações. Malaquias vai falar de um povo que foi amaldiçoado, podendo ser o povo mais abençoado da face da terra. Nesse momento, eu termino aqui. Eu deixo a responsabilidade com quem me ouviu. Amém? A minha eu já fiz. Luana, Deus está exercendo a misericórdia dele sobre a tua vida, porque tu caístes, tu negastes o nome do teu Deus, mas ele tem te provado, para saber qual é o seu coração. Mas o Deus que está aqui, é o Deus que dá oportunidade. E a misericórdia de Deus está te dando oportunidade nessa noite. E caio surebranto fomenem que etefo. Subreteve anache que te camassuri. O Espírito de Deus não desfez aliança contigo. Embora que por esses dias você tenha quebrado, volta às tuas primeiras obras, porque Deus é contigo. Igreja, Deus não aceita idolatria. Deus não aceita nada tomar o lugar dele. Casa, dinheiro, casamento, namoro, nada. O povo começou a idolatrar a prata, o ouro, e aquilo que era de Deus, eles estavam usufruindo para si próprio. Deus está dando chance para muitas pessoas aqui, porque mais da metade desta igreja não está sendo fiel a Deus. Mais da metade.
E eu termino dizendo: o Espírito Santo me falou algo aqui, eu tenho que passar. A crise ainda está no país. E essa crise está atingindo muitos cristãos. Porque não estão dando o seu melhor. Não estou falando de gritar, de dar glória, estou falando de honra mesmo. Dinheiro, prata, ouro, oferta, voto, campanha, daquilo outro. Não tem dado o seu melhor. E o Senhor fala: se você quiser ficar livre desse mal, suplica o favor de Deus e se arrependa. Hoje. Amém? Porque Deus quer te abençoar. Se coloque de pé. Cadê as crianças? Deus nos deu o melhor. Enquanto as crianças vêm, eu estava orando por esta igreja e Deus falou comigo assim: falou: filho, fala para IPMA tirar um dia de oração, de consagração, e pegar um papel e uma caneta, escrever todos os espíritos que têm acompanhado, destruído, ou ainda estão operando na vida deles. Isso aqui é sério. Ele falou: fala para a IPMA tirar um dia de oração e botar no papel. Por exemplo, espírito de andarilho está na minha vida ou estava na minha vida antes de eu aceitar Jesus. Ele me libertou. É para você anotar o que tinha ou o que está ainda. Estão entendendo? E você vai fazer essa lista. Por exemplo, o espírito da prostituição acompanhava a minha vida e me impedia de conseguir muitas coisas. Maldição, você anota. Miséria, enfermidade, tudo que é coisa ruim, tudo que é espírito humano, maligno, que estava ou que está agindo na sua vida. Porque ninguém aqui está 100% liberto, tá, irmão? Tira as máscaras, né? Igual Paulo falou, o véu de Moisés já foi retirado. Sabe o que Paulo estava falando quando o véu de Moisés foi retirado? Joelton, quando Moisés ia para a porta da tenda dele, fora do arraial, que a nuvem descia na porta, ele falava com Deus face a face, o rosto dele resplandecia. E quando ele passava perto das pessoas, a glória de Deus ficava no rosto. Mas ele foi ficando velho, não conseguia manter aquele tempo de oração. O ministério tem tempo. Aí a glória não brilhava mais. Aí ele colocou um véu para as pessoas não verem que a glória não estava mais no rosto dele. E Paulo, quando está falando isso aos Coríntios, está dizendo que em Cristo cai todo o véu, toda máscara, de a gente ser aquilo que não somos, querer apresentar o que não somos. Por quê? Porque o amor de Deus já nos aceitou do jeito que estamos. E o Espírito de Deus é quem trabalha nos mudando de glória em glória. A igreja é o lugar dos imperfeitos que buscam a mudança. Então, queridos, tem muita capa na igreja. E Deus quer uma sinceridade. Você sei que eu sou assim mesmo, eu estou falando nisso, eu quero mudar, é isso que eu estou querendo mudar, eu sou essa pessoa, você está entendendo? Deus falou: você vai escrever. Você vai escrever e vai guardar isso aí. Se você tiver fé, e sempre que o Espírito Santo te tocar, você vai examinar. Porque Deus falou, isso vai ser um termômetro para muitos. Porque quando você estiver se desviando de Deus, os espíritos que Ele mandou embora vão voltar.
Aí na hora que você olhar para a lista, gente, eu não estava com espírito de prostituição, voltou. Eu não estava com espírito de miséria, minha vida está amarrada à miséria, voltou, é o termômetro, infidelidade. Você pensa, irmão, que faltar culto, não dar dízimo, fazer as coisas de qualquer jeito, se a visão do líder, submissão para ter honra, irmão, faz isso, prega, evangelismo, dia com Deus, tira selfie da coisa para vender, você acha que se isso é brincadeira? Não é. Estudo bíblico, se não veio, está debaixo de maldição. Não, irmão, não é brincadeira. Quando você começa a falhar, você vai ver coisas voltando para a tua vida que você achou que você estava livre. Aí Deus fala, você nunca esteve livre. Eles respeitam a minha presença. Se você continuar infiel, eu faço assim da sua vida. E eles vêm. E voltam. Pastor, eu tinha uma boca suja, agora minha língua é erudita. Falo refly, chai. Fica nessa pose infiel para tu ver se daqui a pouco você não está falando pior do que falava antes. Irmão, isso é a verdade. Anota. Aí deixa eu te falar, mas se você for fiel àqueles que ainda você não venceu, estou falando de fidelidade financeira, irmão. Parar com esse pedir esperteza, não engana Deus não, cara. Quando você for fiel de verdade, aqueles que ainda não saíram da tua vida, é que a gente serve a Deus tem anos e a vida é amarrada. Eu conheço homem de Deus, prega aqui, a gente chama para homem de Deus, não está em pecado, tem amor no coração, é humilde, tem o Espírito Santo, mas a vida financeira é assim. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode. Deus já falou de carro, de tudo, e demora, o negócio não sai. Espírito da miséria, só Deus pode mandar recuar. Mesmo você sendo homem de Deus. Mas Deus está falando que quando você é fiel, você vai ver e vai ter coisas que você ainda não venceu, que você vai começar a vencer. Tem crente, que é o caso de alguns, só é fiel a Deus enquanto não vem nenhuma tentação nem prato, mas no dia que vem o prato da tentação, já era, meu filho, acabou o fogo, cadê a fidelidade? Some, esquece daí que é crente. Você tem esse problema? Anota aí. Ou você pensou que você era perfeito aqui? Ou você acha que o bispo e a bispo são perfeitos aqui? Isso aqui é lugar de pecadores, mas pecadores que tenham temor e honrem aquele que está nos ajudando. E aí você vai ver coisas melhorando na sua vida. Pessoas extremamente sensíveis. Tá, Júnior? Você é uma. Deus quer tirar isso da sua vida, isso impede você de viver as promessas de Deus. Sensibilidade. Qualquer coisinha. Tem pessoa que você relacionar com ela, você tem que pisar em ovos, né? E mesmo com todo cuidado, você ainda quebra um. Porque ela quebrou o ovo. Estou magoado. Tem que anotar. Deus está me prejudicando, eu sou dói-dói. Irmão, sou dói-dói. O pastor falando, já fico com raiva, quero sair da igreja, já quero fazer macumba, que ele seja destruído, morto. Tem que anotar, não tem capa não, Deus te vê. Eu quero melhorar isso aqui. Irmão, todos os dias a gente sabe quando a gente está fazendo o que é errado. O Espírito Santo dá a chance, fala isso aí, não estou no negócio. E Deus está falando, quer ver minha glória na sua vida? Quer que as outras pessoas vejam a minha glória na sua vida e olhem, nossa, quem você era, e olha o que Deus fez? Fidelidade. Fidelidade. As crianças estão prontas aí? Fidelidade financeira.